sociedade anônima criada por Deus e sobre os ensinos de Jesus, estamos juntos como cristãos com a ajuda dos nossos mentores e colaboradores desse canal. Vamos iniciar uma série de 3 episódios falando da lei de sociedade, que se encontra compilada em O Livro dos Espíritos, parte 3, questões de 766 a 775. Hoje vamos focar nas questões de 766 a 768, que trata da necessidade da vida social. A nossa sociedade anônima no campo físico não é a mesma no campo espiritual, visto que não temos o privilégio do esquecimento, pois tudo está gravado em nossos perispíritos e com isso não temos como esconder do outro. Segundo a cultura geral, viver em sociedade significa respeitar os outros, ter tolerância, solidariedade e seguir normas sociais que foram implícitas ou explicitamente estabelecidas. A sociedade é o grupo de pessoas que vivem em um determinado lugar ou país sob suas próprias normas, crenças e costumes. Em nossa análise por esse ângulo, os espíritos respondem a Kardec na questão 766 o seguinte: questionamento se é da lei da natureza viver em sociedade. E os espíritos respondem, certamente. Nossa criação divina foi estabelecida em laços sociais, visto que o que compõe nosso aparelho fonador, da descoberta do fogo, da agricultura, do escambo de mercadorias, dentro da nossa evolução, para que pudéssemos nos entender como criaturas de convívio uns com os outros. Na questão 767, voltamos um pouco na pergunta sobre o insulamento, ou seja, vida sem propósito, egoísta, no sentido de não haver troca de conhecimento que promove um ser de uma sociedade específica para uma sociedade espiritual mais abrangente. Vimos isso na lei de reprodução, nas questões 686, 701, mas só para recapitular, na questão que fala sobre o casamento e celibato, temos essa certeza da procriação e da vida em sociedade. E isso está na questão 698, quando se fala do celibato voluntário, que é um ato de puro egoísmo e contrário aos desígnios de Deus. Iremos tratar bem desse assunto no próximo vídeo. Na questão 768, a espiritualidade pondera que o homem tem que progredir em sociedade, e isto está na lei de ação e reação, ao qual todos estamos submetidos a cumprir em sociedade. Kardec observa que essa união social promove no ser humano o bem-estar e o progresso. Essa troca de conhecimento, como já dissemos, nos induz ao aperfeiçoamento físico, mental e espiritual. Nossos resgates de vidas passadas requerem um entrelaçamento humano para alcançarmos mundos ditosos. A Terra ainda escola de aprendizagem, um campo de prisão para que o arrependimento, o perdão e o amor prevaleçam. As reencarnações nos mostram essa condição social, visto que sem ela isso nos embrutece e voltaríamos a um mundo primitivo. Cada um por si, Deus por todos. Ângela Pimentel, em um artigo sobre do porquê vivemos em sociedade e do porquê não conseguimos viver isoladamente. Ela relata que nós desenvolvemos uma série de habilidades para nos relacionarmos com o mundo que está à nossa volta. Essa vida proporcionou-nos regras de convivência e de respeito mútuo. São regras básicas de conviver em sociedade, também chamado de bons modos. Resume-se, basicamente, a viver de forma educada, a cordial na família, na escola, no trabalho, em locais públicos, à mesa, ao telefone, etc. No fundo, são boas maneiras em sociedades, regras de convivência social. É importante que as boas maneiras e o bom comportamento sejam cultivados desde muito cedo no contexto familiar.
Ensinar as regras às crianças não é o mesmo que oprimir ou anular seus temperamentos. Pelo contrário, é prepará-las para que convivam de forma saudável e adequada com todos os que fazem parte do seu dia a dia. Sobre esse aspecto familiar é que se encontra a relação da família, que sempre teve grande importância no desenvolvimento da sociedade. O núcleo familiar, pais e filhos, é responsável pela forma de como vivemos o mundo no futuro. A escola tem o objetivo de difundir conhecimento, não de educar. Dar limites ou moralidade. Não podemos permitir que a influência da família na sociedade seja desvalorizada. Ela é quem define nossos princípios, o que entendemos por certo de certo e errado, e principalmente como nos relacionaremos com os integrantes de outras famílias. É a partir da nossa casa que aprendemos como administrar os nossos sentimentos, e tudo isso contribui completamente como será o comportamento da sociedade futuramente e da maneira de como enxergamos a família também está se transformando. Não precisamos voltar muito no tempo para lembrarmos que o casamento entre duas pessoas de cores diferentes era algo abominável para uns e, em certos lugares, até proibido, sem falar dos casamentos homoafetivos. São mudanças que emplacamos nessa sociedade anônima, criada pelo nosso livre-arbítrio, mas é abençoada por Deus, pelos ensinos do Cristo, que diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Até o próximo episódio. Paz e luz!